pessoal, boa noite, meu nome é Israel Guido e eu vou mostrar para vocês como criar um componente e fazer interação do Joomla com o banco de dados usando a classe JFactory e o método getDBO, que é o método que faz a conexão com o Joomla. Tá? Você vai precisar ter a instalação do Joomla na sua máquina. Eu estou usando aqui o Joomla 2.5, tá? Mas o Joomla 2.5 e 3.0 também utilizam essa classe, então tanto faz tanto para um quanto para o outro. Você precisa utilizar apenas qualquer uma das duas versões, você vai conseguir fazer. Vamos lá. A primeira coisa é criar a pasta do componente. Então eu vou criar uma pasta aqui chamada com aula. Tá? Dentro dessa pasta eu vou criar o meu arquivo PHP. Eu vou criar esse arquivo aqui. Vai ser o arquivo inicial do nosso componente. Eu crio aqui e vou chamar ele de aula.php. Vai ficar dentro da minha pasta com aula. Certo? Só arrumar ele aqui que a gente não tem problema. Tá. Vamos lá. Eu vou executar aqui o option com aula, né, para chamar o meu componente. E se tudo der certo, está aqui o nosso componente funcionando. A gente tem a instalação do Joomla 2.5 com a versão do nosso componente rodando. Vai dar um erro vermelhinho aqui em cima, pessoal, porque o nosso componente ele não vem na tabela extensions. A gente está criando o manual e não colocou eles aí na tabela extensions. É só cadastrar ele aqui, ó, tá vendo? Eu cadastrei manualmente. Como eu fiz isso? Vou deletar aqui, vamos fazer uma pessoal de casa ver. É só você cadastrar ele na tabela, ó. Se ele não tiver registrado aqui, aparece essas mensagens vermelhas, ó. Tá vendo? Erro loading componente. É só você vir aqui, você precisa do PHP mais instalado. Você edita qualquer componente aí. Eu vou pegar aqui com plugin, tá? Tipo componente name. Pode ser do jeito que você quiser aqui no name. Não precisa seguir esse padrão de com aula. Você poderia digitar assim, ó, aula. Certo? Eu vou deixar com aula porque a gente está mais didático. Troca aqui o elemento para com aula. Esse é importante que esteja com aula. Esses três são importantes, o resto é baboseira. E é claro, o enable aqui, ó, tem que estar 1, senão sai desabilitado, você tem que ir lá no painel habilitar, certo? E na hora de salvar, muita atenção, eu não quero salvar em cima do registro com plugin, eu quero inserir um novo registro, então presta atenção nessa parte. Executa e ele vai pegar e vai trocar, deixa eu ver aqui, tem que tirar o ID. Você volta aqui, ó. Dá um voltar lá aqui em cima e tira o ID. Se a gente está inserindo um novo registro, não pode ter ID, né? Porque é um campo de chave primário. Então vamos lá, agora a gente insere o registro do com aula, certo? Registro inserido com sucesso, automaticamente essas linhazinhas vermelhas somem. Agora vamos começar a fazer a nossa interação com o banco de dados, tá? Primeiramente a gente tem que criar uma tabela nossa, né? Como que a gente cria uma tabela nossa? Eu estou aqui com o banco de dados, eu volto na minha base de 1.2.5. Eu já deixei separado aqui, tá, pessoal? A estrutura da minha tabela. Então eu tenho esse SQL aqui, que eu vou deixar para download para vocês. Eu vou executar ele só para criar uma tabela nossa aí, ó. Executo e tá lá. Ele criou aí, SQL executado com sucesso. Se você der um F5, a nossa tabela vai aparecer aqui do lado, que é a tabela com aula, esse prefixo, né, lorb, não sei o que lá, é da minha instalação, ela instala automático, está aqui a nossa tabela. Para ter algum registro para leitura, eu vou inserir um registro aí na minha tabela, que eu também já separei aqui o SQL. Eu não vou ficar explicando SQL porque é outro assunto, mas eu vou deixar para download para vocês também. Então eu vou inserir um registro nessa tabela que eu criei. Essa tabela que eu criei tem o nome ID, tem os campos, as colunas ID, nome, e-mail e data, tá? Eu vou inserir um registro meu nela
para ter alguma coisa para a gente ler do banco de dados. Agora a gente vai efetuar a leitura. Então vamos voltar lá para o nosso código. E a primeira coisa que a gente faz é chamar a classe, né, JFactory ou JFactory. Opa, tem um F maiúsculo ali. Factory. É importante isso, senão não lê. E o método importantíssimo e muito utilizado, getDBO. Pronto. Aqui eu fiz a nossa conexão com o banco de dados. Aqui a gente tem o nosso link, tá? Eu preciso de um SQL para executar. Eu vou executar um SQL aqui de busca. Então eu vou fazer um select asterisco from. Importantíssimo também, pessoal. Isso aqui substitui aquele prefixo ridículo que o Joomla põe na tabela, né? Então isso aqui, ó, substitui aquele lor blá 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 que tem na nossa tabela aqui, ó, tá vendo? Esse prefixo vira isso dentro do código. Porque você pode ter um componente que vai rodar com várias tabelas. Se você colocar o seu prefixo escrever lor blá 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 underline, não vai dar certo, né? Se for rodar na tabela de outra pessoa. Então a gente coloca isso, né, que é o sustenido underline underline ou sharp underline underline tralha, chama como você quiser. O importante é que tenha. Então a gente tem o nosso SQL. O que a gente vai fazer agora é chamar um outro método de banco de dados, que é o setQuery. Por ele a gente seta o nosso SQL. Então a gente vai lançar o nosso SQL aqui, tá vendo? A gente setou o nosso SQL. O que a gente precisa? Fazer a leitura do nosso resultado, que vai ser gerado aqui na variável resultado. O que eu faço? Eu chamo com e dou load object list, que é outro método do Joomla aí para fazer a leitura do nosso banco e retornar em objeto. Tem como retornar em array também, mas eu escolhi retornar em objeto. Eu vou dar um var dump aqui só para mostrar para vocês que eu já busquei o nosso dado da tabela. É muito simples, as pessoas estão vendendo curso de Joomla na internet, sendo que a documentação tá lá. Também não precisaria eu estar fazendo vídeo. Opa, peraí. Vou printar a variável resultado. Salvei aqui. E se eu vir aqui na nossa instalação do Joomla, tcharam, eu tenho meu objeto. Olha só, eu tenho meu objeto com meus dados aqui. Eu não sei como eu aumento aqui o zoom. Olha lá, aumentei o zoom. Então eu tenho aqui o meu objeto, né, Israel Guido, com o meu e-mail. Vamos supor que eu queira printar isso aí separadamente, tá? Vamos lá, vamos dar os ecos da vida aqui. Então, o meu nome, eu passei aqui, vou dar o resultado. Como é um objeto zero, tem que ser dessa forma, nome, certo? Então aqui eu printo o meu nome. Eu vou copiar aqui, eu vou colar mais algumas vezes. A gente vai printar o ID, certo? Então aqui eu troco por ID. O nome é nome mesmo. O e-mail eu vou trocar. Isso aqui que eu estou colocando na frente é a coluna, tá? Esse nome, e-mail, é a coluna que eu tenho lá na tabela. Que é a data. Olha só que bacana. Eu vou colocar aqui data, né? Senão só... Olha lá o nosso componente já interagindo, fazendo a leitura da nossa tabela no banco de dados. Opa! Deu um erro. Ignore yesterday class. Eu fiz alguma besteira aqui, deixa eu ver. ID, nome, e-mail, blá 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 blá. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ó, eu tenho algum problema com a minha data aqui. O nome do campo não deve ser data. Vamos lá ver qual que é o nome do campo
A minha tabela aula o nome da tabela é data. Com D minúsculo, né, Israel? Não me envergonha. Então tá lá. Se eu der um F5 agora, eu consigo ver. É que eu printei tudo na mesma linha. Vamos colocar uns BR aqui. Só para ir para a linha de baixo. Certo? Opa. Lembrando que todo esse código vai estar para download no meu site. Quem puder dar um joinha aí na página do YouTube, no vídeo também colabora, né? Quem não gostou, né? É só não ver o vídeo. Mas quem puder dar um joinha aí, eu agradeço. E é isso, a gente já está fazendo a leitura. Na próxima videoaula eu vou estar lançando como dar um insert, né? Que também não é muito difícil não, pessoal. Quem tiver tempo e tiver um pouquinho de conhecimento de inglês, é só dar uma lida aqui na documentação. Quem não tiver um pouquinho de conhecimento de inglês, pode ir lá e colocar no translator também. Não traduz perfeitamente, mas já dá para ter um entendimento da coisa. Tá tudo aqui, ó, pessoal. docs.joomla.org. Então não fica aí comprando curso desses babaca na internet, né? Que é só para ganhar dinheiro de vocês em cima de uma coisa que é gratuita, pessoal. Acorda, open source. Open source é para ser gratuito e não para ser vendido para alguns babacas venderem curso na internet e ficar tirando fama de bonzão. Tá tudo aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e não percam a próxima videoaula. Desculpa aí por ter demorado para postar, mas na próxima eu vou postar como faz o insert, certo? Aprendendo a usar o banco de dados, você não precisa mais usar CCK e blá 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 para ficar criando coisas, né? Você pode fazer sua própria tabela e dar o seu próprio insert. Espero que vocês tenham gostado.